Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em teus olhos, serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Aleluia! E um dia também o verei face a face, assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, como ele é. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, vim para fazer um curso, estou aqui num quarto de hotel, como os irmãos puderam ver no vídeo, e aqui vendo televisão, por incrível que pareça, assistindo uma partida de futebol, mas a mente ligada no Senhor, nem prestando atenção na partida de futebol. Eu comecei a meditar a palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo dos 16 ao 30, onde a Bíblia diz que um certo rapaz chega perto do seu Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ou o que devo fazer para me salvar? Então Jesus diz: Por que me chamas bom? Bom só tem um, o meu Pai que está no céu. Mas, se você quer se salvar, então é necessário cumprir todos os mandamentos e leis de Deus. E ele diz então, quais são? E Deus deu os mandamentos ao seu povo, e Jesus então replica esses mandamentos àquele jovem. E ele diz, olha Senhor, tudo isso eu já faço e cumpro ali à risca. O que eu tenho que fazer mais para herdar a salvação? Então Jesus toca na ferida daquele rapaz e diz, vende tudo que você tem e reparta o seu dinheiro com os pobres.
E a Bíblia diz que aquele jovem era muito rico, tinha muitos bens, e então ele cai o seu semblante, se entristece e se afasta de Jesus. Mas o interessante é que Jesus diz assim, vende tudo que tem, reparte aos pobres e siga-me. O que esse siga-me tem a ver com o princípio dessa história? Porque esse jovem chega até Jesus e diz, bom mestre. E segundo o que eu aprendi, só pode chamar de mestre aquele que é discípulo. Aquele que tem como professor, como ensinador, e segue tudo aquilo que o seu professor ensina. Então ele não seguia Jesus, mas chamou Jesus de mestre. E Jesus no final diz, olha, vende tudo que tem, reparte aos pobres e siga-me. Tu me chamaste de mestre quando me encontrou. E agora eu estou dizendo, eu quero que tu sejas o meu discípulo. Mas para que isso aconteça, é preciso que você mude algumas coisas na sua vida. O seu coração, jovem, é apegado aos bens terrenos, às finanças. Jesus em nenhum momento disse que os seus seguidores ou os seus servos não poderiam ser abençoados ou prósperos, não. Jesus estava dizendo acerca de ter o coração ligado a bens materiais, de forma que o Senhor ficaria em segundo plano. E quando ele diz àquele jovem, olha, vende tudo que tem, reparte aos pobres e siga-me. Jesus está dizendo, olha, eu preciso que haja mudança em tua vida para que você se torne o meu discípulo e eu me torne o teu mestre. Aleluia. Muitas pessoas querem chamar Jesus de mestre. Muitas pessoas querem ter Jesus como mestre, como Senhor. Quantas vezes nós, em nossa caminhada cristã, já não conversamos com alguém e dizemos, olha, você quer aceitar o Senhor Jesus na sua vida? E a pessoa diz, não, mas eu já tenho a Jesus em minha vida. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, aquele que quer me seguir, tome a tua cruz, aleluia. Aquele que quiser ser discípulo de Jesus, é preciso tomar a tua cruz. O que é tomar a tua cruz? É levar aquilo que tanto me impede de estar perto de Jesus, botar sobre os meus ombros e dizer, não, Jesus em primeiro lugar, eu quero ser discípulo de Jesus e quero que Ele seja o meu mestre, e isso que está invadindo meu coração não vai me impedir de ser discípulo de Jesus. E então, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos estar dispostos a mudar o rumo de nossas vidas. Preste atenção que nesse texto, quando esse rapaz chega para perguntar a Jesus o que ele precisava fazer para receber a salvação, no seu coração ele já tinha a resposta. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele já tinha dentro de si a certeza de uma santidade que ele não estava disposto a mudar nada para receber a salvação, porque ele acreditava que tudo que ele fazia estava certo e que a certeza dele levaria ele à salvação. Ele não estava disposto a mudar o rumo da sua vida de acordo com a vontade de Jesus, porque afinal de contas ele estava certo de que tudo que ele fazia estava levando ele rumo à salvação. E ele não estava disposto a mudar isso. E não é assim muitas das vezes conosco, irmãos. Nós achamos que estamos certos, achamos que estamos fazendo a coisa certa. E por que muitas das vezes temos a certeza que estamos fazendo a coisa certa? Porque recebemos aplausos e elogios. Olha, meus parabéns!
Olha, meus parabéns pela sua frequência na igreja, meus parabéns pela organização da festividade, meus parabéns pela direção da igreja, meus parabéns pelo apoio ao pastor, meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns. Mas nem tudo que está dando certo está agradando ao Senhor. Porque aplausos humanos não medem a salvação em Cristo Jesus. Aplausos humanos não me dizem se eu estou certo ou não, porque mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Aleluia! Eu devo estar disposto a mudar o meu comportamento se o que eu estiver fazendo em minha vida estiver dando certo para mim, mas não estiver agradando a Deus. Eu me lembro de quando Davi vai buscar a arca do Senhor e Davi faz um carro de boi e todo mundo alegre, feliz, e ele dizendo: olha, eu estou dando o meu melhor para Deus, eu fiz um carro novo, eu estou dando o meu melhor para Deus, eu fiz um carro novo para trazer aquilo que é a representação da presença de Deus no meio do povo de Israel. Só que Deus não estava se agradando daquele carro, porque Deus já havia deixado lá atrás especificações para que a arca do Senhor fosse transportada no ombro e por levitas. Nem tudo que fazemos que dá certo aos olhos humanos está agradando a Deus, e nós precisamos estar dispostos a mudar o rumo da nossa vida se isso estiver acontecendo conosco, e não ter a mesma atitude desse jovem. Ele não estava disposto a mudar. A Bíblia diz que quando Jesus diz: olha, tudo que você está fazendo está certo aos olhos humanos, mas Deus quer algo mais. Eu quero algo mais de você, eu quero que você se desprenda daquilo que corrompe o seu coração. Então a Bíblia diz que ele abaixa a sua fronte, entristece e sai triste de perto de Jesus, porque ele não estava disposto a mudar. Isso me remete a um outro trecho da Bíblia e a um outro personagem bíblico, que é Saulo de Tarso, um homem judeu e romano, porque Saulo tinha dupla personalidade. Saulo, seu nome judeu, Paulo, seu nome romano. E a Bíblia diz que ele era um homem fidelíssimo nas leis do Senhor. Aprendeu aos pés de Gamaliel e também, dizendo os historiadores, buscava uma cadeira no Sinédrio. Um homem irrepreensível na lei, conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás, e ele tinha a certeza no coração de que tudo que ele fazia estava certo. E ele era elogiado pelos principais sacerdotes da cidade, pelos principais líderes religiosos da cidade. Então, no seu coração, ele pegava carta para matar cristãos com a convicção de que estava certo. Irmão, tenha cuidado com suas convicções. Precisamos ter cuidado com as nossas convicções. Nós precisamos entender que a convicção do cristão deve ser a convicção de Cristo através do Espírito Santo e não a nossa própria interpretação bíblica. Tem muita gente procurando trechos bíblicos para pautar e para sustentar as suas convicções errôneas. Precisamos entender que a nossa convicção deve ser a convicção de Cristo através do Espírito Santo. E então a Bíblia diz que um certo dia o Senhor Jesus aparece a esse homem chamado Saulo, temido pelos cristãos, e diz: olha, o que você está fazendo está errado. Porque o certo é andar segundo as minhas convicções, as convicções de Cristo. Só que diferente do jovem rico, Saulo estava disposto a mudar. Saulo mudou e se transformou depois de Jesus Cristo no maior missionário na face da terra, levando a palavra de Deus como cristão e não como judeu, como cristão. Houve uma mudança de vida em Saulo.
e passou a ser conhecido como Paulo. Estejamos dispostos, irmãos, a ser discípulos de Jesus e não somente chamar a Jesus de mestre, mas que Jesus também nos chame de discípulos. Porque eu posso chamar a qualquer um de mestre. Qualquer mestre eu posso usar a palavra mestre para ele. Mas o mestre não pode me ter como discípulo se eu não o seguir de acordo com seus princípios e suas convicções. Amém, queridos irmãos? Tenha isso em mente. Busque orar. Busque fazer uma autoanálise. Como no texto da Santa Ceia. Analise, pois, o homem a si mesmo. Mas essa análise tem que ser verdadeira e sincera. Não pode ser uma análise falsa. Não, eu briguei com aquela pessoa, eu discuti com aquela pessoa, eu estou de mal com aquela pessoa, mas a culpa é dela, não é minha. Isso não é autoanálise. Isso é buscar justificativa para os erros. Porque a Bíblia me ensina que se o meu irmão, não eu, se o meu irmão tem algo contra mim na hora de eu ofertar ao Senhor, eu preciso ir até o meu irmão, me consertar com ele, aí sim ofertar ao Senhor. Ora, irmão, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Então precisamos fazer uma autoanálise em nós mesmos, por como a palavra diz, autoanálise, mas com sinceridade, com verdade e através do Espírito Santo, e estarmos dispostos a mudar aquilo que está errado em nós, para agradar ao Senhor e não a outras pessoas. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus abençoe.